Eu sou o Henrique Schneider, eu sou o CEO da Net5. Já vou passar a palavra para o meu sócio e especialista em segurança, o Wagner Christie, que vai dar início ao webinar de segurança, privacidade e proteção de dados. Obrigado pela presença de todos. Então vamos lá, bom dia, eu me chamo Wagner, eu sou especialista de segurança aqui no time de segurança da Net5. Primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos e a nossa série de webinars, então, sobre a LGPD. Primeiramente já falamos como o vCISO por si só pode ajudar na adequação à LGPD. Falamos também sobre a Privacy Tools e quais aspectos da lei eles buscam atender. E hoje falaremos sobre os relatórios e diagnóstico que o ciclo da 360 oferece. Em dezembro, falaremos ainda sobre a relação entre a TI e o jurídico, onde nós vamos chamar os nossos parceiros da MFO Advogados e da Veron Data Protection. Este e todos os outros webinars estão lá no nosso canal do YouTube. É só acessar o link aqui embaixo do Linktree e vocês terão acesso a todos eles. Inclusive, tem outras informações da Net5 sobre as informações institucionais e também sobre os nossos próximos webinars. A minha fala encerra aqui, é bem breve, e eu gostaria de agradecer a presença do nosso convidado, Moisés, que é especialista em segurança da informação e fundador da 360. Moisés, eu te passo a palavra e desejo um bom webinar a todos. Muito obrigado. Bom dia pessoal, obrigado Net5 pelo convite. Meu nome é Moisés Brandalize, eu trabalho com segurança da informação há bastante tempo, mais de 10 anos, com tecnologia da informação desde 95, 96, então tem uma base de conhecimento lá atrás ainda da parte de infraestrutura, redes, a parte de servidores, e aí lá em 2009, 2010 eu acabei virando a chave e voltando especificamente para essa área de segurança da informação. E agora, nos últimos anos, eu tenho me dedicado ainda mais em questões relacionadas à governança e proteção de dados de um modo geral dentro das instituições. A Net5 é um parceiro hoje da 360. A 360 foi fundada há aproximadamente 3 anos. Ela já tinha uma visão dessa necessidade específica que haveria com essa entrada da nova legislação, e foi então que a gente acabou desenvolvendo um produto específico para ajudar as pessoas nesse processo e, enfim, passar um conhecimento que hoje ele está um pouco mais disseminado, mas que ainda é difícil conseguir implementar no dia a dia essa adequação. E aí a gente tem adequações que podem ser diferentes. Ela pode ser uma adequação específica para atender a legislação, ela pode ser um programa de privacidade que é algo um pouco mais complexo. Mas para começar hoje eu vou fazer algo um pouco diferente. Eu não vou falar sobre a solução especificamente, eu vou falar um pouco sobre privacidade, que é um assunto que tem relação com proteção de dados. A privacidade tem bastante a ver com esse objetivo dessa nova legislação. E eu preparei um material aqui que ele vai ser apresentado em aproximadamente 30 minutos. Eu vou falar sobre o que é privacidade. A gente fala muito sobre proteção de dados, sobre a legislação, mas eu vou trazer um pouco sobre a privacidade, como os dados hoje trafegam. Eu vou tentar ser um pouco mais genérico no sentido de não trazer soluções para grandes empresas ou para pequenas empresas. Então, quando eu trato dessas questões de processos, eu vou levar em consideração que são empresas médias que estão nos acompanhando. E depois, se alguém tiver alguma pergunta um pouco mais a nível avançado, fica à vontade para fazer e eu vou tentar responder na medida do possível aí. A questão da privacidade ela é um assunto que ele começou a ser tratado lá em 1600. As primeiras menções à privacidade foi quando as casas das pessoas um pouco mais privilegiadas começaram a ter divisões. Então, até então as pessoas dormiam no mesmo cômodo e aí então começaram a ter divisões. Então, a gente aqui já dá para entender um pouco que a realidade da época, ainda hoje em dia, a gente tem no nosso dia a dia pessoas que moram no mesmo ambiente. Então, a questão da privacidade hoje ela ainda é um processo de amadurecimento e ela é um pouco relativa dependendo de cada pessoa. Então,
ou melhor, dependendo de cada classe social. Lá por 1850 começaram as primeiras citações filosóficas, então, por exemplo, a solidão como uma forma de liberdade. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, então foi quando o mundo começou a se organizar um pouco mais. Depois eu tenho um vídeo sobre essa questão específica do direito número 12, que é o direito à privacidade. 88 tivemos a Constituição, 2013, até um pouco antes, começou o show do eu, as exposições, as pessoas nas mídias sociais. 2020, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. 2020 começaram essas questões da legislação, 2018, né? Agora em 2020 entrou em vigor, e agora, onde é que está aqui? 2020 também foi, enfim, a BNT acabou divulgando a 27701, que é a ISO de privacidade. A 27701, eu participei da tradução do capítulo dos relatórios de impacto, ela já está disponível para quem quiser adquiri-la. Aqui no 2013, aqui tem uma citação de uma escritora argentina, que ela fala exatamente sobre a exposição do eu, então começaram programas como Big Brother, tudo isso incentivado por essa questão das mídias, né? Então, foi então que em 2020 se percebeu que o mundo estava sendo um pouco agredido por essas questões, e aí começaram a surgir, aqui no Brasil, a nossa legislação 2020, Europa 2018, já existem tratativas mais antigas sobre privacidade, mas especificamente nós tivemos essa linha do tempo mais ou menos. O que é proteção de dados e o que é privacidade? São assuntos distintos. Privacidade, ela é o todo, privacidade, ela tem uma visão voltada para as pessoas, para o lado de fora, enquanto a proteção de dados é uma matéria interna dentro das instituições, que a gente fala sobre a proteção dos dados em si. As medidas de proteção de dados, elas podem ser técnicas, então, quando a gente fala técnicas, então, nós teríamos soluções que, por exemplo, a Net5 são um dos produtos que eles trabalham também, que é para evitar vazamento de informações. O CISO, ele trabalha nessas questões voltadas à proteção de dados internas também, né? Proteções de dados físicas, são medidas protetivas. Por exemplo, se a gente tem um data center ou tem documentos físicos, então a gente está falando de proteção de dados, a gente está falando de proteção de informações dentro da nossa casa, e a gente tem medidas organizacionais de proteção de dados. Essas medidas organizacionais, elas podem ser um fluxo de aprovação, elas podem ser toda a parte de governança de processos dentro das instituições, ou ela pode ser uma medida administrativa, por exemplo, dessa nova legislação, que ela veio para ajudar no processo de proteção de dados através, por exemplo, de contratos, mais ou menos nessa linha administrativa. Ela não é uma medida técnica, ela é uma medida administrativa. E dentro da privacidade, a gente está olhando para fora, a gente está olhando para as pessoas, a gente está olhando... E essa privacidade, ela tem até 7 tipos, classificado como 7 tipos de privacidade. Isso aqui não é uma definição minha, é uma definição que eu busquei numa escritora inglesa. Eu não fiz a citação aqui, mas eu posso passar depois. Mas eu estou deixando claro que, enfim, que não é de minha autoria essa questão específica. E eles trataram essa questão como, por exemplo, os dados de pessoa física, dado da imagem, da nudez, comportamento e ação, o que essa pessoa vai fazer, onde ela vai estar, toda a parte de comunicação, seja por celular, enfim, toda essa parte da comunicação é um dos tipos da privacidade. Dados e imagem, separando um pouco, a primeira parte é a parte da pessoa física, né, a exposição da pessoa de uma forma geral, e aqui a exposição da imagem da pessoa e dos seus dados, o que ela pensa, o que ela sente, onde ela está naquele momento e que grupos sociais ela participa. De um modo geral, essa é uma divisão bem macro, assim, do que é privacidade e o que é proteção de dados, que são situações bem diferentes. Salientando, então, que a legislação é uma das medidas administrativas e organizacionais de proteção. Ela não é uma medida técnica,
e ela não é privacidade, ela visa a privacidade através de algumas medidas. Se a gente for olhar no nosso dia a dia, na prática, a gente tem uma série de produtos. Só aproveitando, estão me ouvindo aí, Henrique, tá tudo certo? Sim, né? Vai me dando ok aí que... Sim, né? Tá tudo certo, pode seguir. Tá. No dia a dia, a gente tem uma série de questões específicas, então, que, de certa forma, coletam informações nossas e, quer queira ou quer não, é um pouco da nossa privacidade que está sendo exposta aí. Tem pessoas que têm um apetite maior a esse tipo de exposição, pessoas que têm menos apetite à exposição. Isso é muito pessoal, não existe o certo, não existe o errado, vai de cada um. À medida que a gente vai expondo as nossas informações, vai diminuindo a nossa privacidade, isso é muito natural. Por exemplo, quando a gente assina os termos do Facebook, a gente concorda com que eles entendam os nossos comportamentos, eles nos oferecem publicidade, assim como o Google, ele se alimenta desse nosso comportamento, ele cria perfis de pessoas, perfis de grupos sociais, e acaba nos oferecendo de alguma forma algum produto. Claro que ele vende isso para alguém que tem interesse nas nossas preferências, e um pouco da nossa privacidade é exposta ali. Claro que o Google não sabe especificamente quem nós somos, e essas pessoas não sabem, mas ele sabe que a gente acaba participando de um nicho específico e que a gente pertence a um grupo que, enfim, que aprecia um determinado tema. E tem situações específicas que a gente não consegue controlar, que são legislações, então os nossos dados estão no SPC, no Serasa, a gente tem um score lá de pontuação, e isso não tem muito o que fazer. Então, tem coisas que a gente consegue controlar e que a gente poderia se privar se quiser, e tem questões específicas que a gente não consegue. Eu separei aqui a questão do iOS, porque é um pouco diferente das demais mídias, ele não se sustenta tanto com essas questões de exposição de dados e venda de comportamentos. Ele, por um lado, enquanto o Google tenta entender a nossa vida pessoal e nos oferece publicidade para se sustentar, o iOS tenta ao máximo não saber da nossa vida, mantém as nossas informações ao máximo no nosso dispositivo, não coleta sempre que eles tentam nunca levar, sempre que possível eles não levam as nossas informações para a infraestrutura deles, porém eles, por outro lado, eles superfaturam, se sustentam com superfaturamento de hardware ou de sistema operacional. Então são formas diferentes de se sustentar, e não, enfim, cabe o julgamento de cada um do que é certo, o que não é, porque é bem pessoal essa questão. O caminho dos dados hoje, quando os dados chegam na empresa, eles podem entrar, geralmente eles entram de formato digital. Hoje a gente tem ainda muitas empresas que trabalham com documentação física, elas têm migrado bastante para essas questões de não uso mais de papel, mas a gente ainda tem. Aqui tem um ponto específico da legislação, eu não vou falar da legislação, porque vocês já devem ter ouvido falar muito sobre isso, depois eu só vou dar uma pincelada de 30 segundos, mas ela traz uma questão específica sobre as pessoas. Elas podem ser... o que são dados pessoais? Dados que identificam aquelas pessoas. E o que são dados sensíveis? São dados um pouco mais... que fazem menção à privacidade, aqueles 7 tipos de privacidade das pessoas. Então, por exemplo... a imagem da pessoa, a voz, dados de saúde, biometria, financeiro, orientação sexual, tudo isso. Seguindo na mesma linha, só para entender o que é um caso de uma pessoa identificável ou identificada, quando a gente fala aqui de identificada, aqui na parte da documentação, se a gente souber o documento da pessoa, a gente identifica ela. Mas identificável é diferente. Se eu trouxer essa informação, uma mulher branca que trabalha na televisão, e que trabalha num grupo eu estou trazendo um exemplo específico aqui do Sul, quem é daqui consegue entender mais fácil. Ela é apresentadora da RBS TV, que é uma filiada da Rede Globo, trabalha num programa chamado Jornal do Almoço. Essa pessoa é casada com um ex-jogador de futebol chamado Falcão, e ela nasceu no dia 28/10/66. Em algum momento, essa pessoa passou a ser identificada. A partir do momento que a gente consegue identificar essa pessoa, ela é identificável dentro da visão da legislação nova, e a gente precisa ter autorização para o uso dos dados dela. Na real, a gente sempre vai precisar ter essa autorização, mas no caso específico lá, como eu dei o exemplo antes da Google,
eles acabam coletando uma série de informações, criando perfis, mas eles não conseguem saber quem é a pessoa. E pelo menos eles dizem que não conseguem saber. Mas eles têm um entendimento de que aquela pessoa tem propensão a algum consumo, e eles mantêm esses clusters de informação de certa forma que se aquela base de dados vazar de alguma forma, não é possível saber quem é aquela pessoa, ou quem são aquelas pessoas. Isso reduz bastante o risco de um dano de imagem ou qualquer algo parecido com isso. E a nova legislação ela permite em algumas situações específicas que as pessoas são direitos dos usuários, que eles podem pedir que faça a exclusão dos seus dados. É claro que tem uma série de questões por trás, que é excluir se não há uma justificativa para mantê-los, né? Então as empresas têm essa justificativa, mas é possível anonimizar esses dados, e anonimizar é tornar o dado que não seja identificável. Então pode-se manter as informações lá, pode-se manter elas num formato que não se saiba quem a pessoa é, mas a gente tem histórico de valores, de transações para algum registro histórico, se quiser manter. Dados sensíveis, então, eu comentei antes, e o caminho dos dados, isso aqui de uma empresa pequena, uma empresa média, os dados acabam entrando e eles rapidamente se distribuem para várias fontes de informação, vários repositórios internos, a gente compartilha com o marketing essas informações, e aí tem toda uma preocupação com a questão da legitimidade do uso desses dados, do consentimento, que eu não vou entrar tanto em detalhes também, porque vocês já devem ter ouvido falar, depois eu vou dar uma pincelada rápida também. Os dados vão para o comercial salva isso num sistema de arquivos, transforma em planilha, a gente compartilha com terceiros, e aí tem toda uma questão de quem controla o dado, quem opera o dado, isso tudo a legislação está prevendo também. Algo que tem acontecido bastante no mercado é as empresas que são detentoras desses dados, ou que essencialmente são as controladoras dessas informações, elas têm tentado passar para as demais empresas a responsabilidade de ser as controladoras. Tem um caso específico agora que está acontecendo com o pessoal do SERPRO, que é a instituição da Receita Federal, é a principal processadora de dados do governo federal, e ela tem criado aditivos contratuais para que as pessoas se coloquem na posição de controlador. Só que na prática elas são as controladoras, elas têm a legitimidade para ter os dados nossos, nosso CPF, a nossa data de nascimento, eles são a fonte original. Então está acontecendo muito de empresas passarem a responsabilidade para as demais instituições. Isso tem que ter bastante cuidado, é uma parte mais jurídica, assim, mas que acaba trazendo prejuízos para quem aceitar esse tipo de situação. Mas com os nossos fornecedores no dia a dia, com os fornecedores de vocês, é importante que vocês criem mecanismos de proteções administrativas para isso, mas aí vocês precisam do apoio de uma consultoria jurídica, precisam do apoio da Net5 aí, que tem apoio jurídico e que conseguem fazer esse tipo de adequação de certa forma mais organizada e não assim tão espaçado como eu venho falando. São muitos assuntos, esse é um deles, assim, tem toda a revisão de contratos. Então, a legislação, ela foi aprovada agora, ela foi criada em 2018, foi aprovada agora, e eu não vou falar muito sobre ela aqui, é mais explicar uma pequena diferença da legislação europeia, a qual ela foi baseada. A legislação europeia, ela visa a proteção de dados de cidadãos europeus, enquanto a nossa, ela visa a proteção de dados coletados dentro do nosso território. Ela tem uma diferença, então, por exemplo, se um brasileiro sair daqui, a nossa legislação não a ampara. Assim como já a europeia, assim, se o cidadão da Europa, um cidadão europeu sair de lá e vier para o Brasil, teoricamente ele estaria amparado por essa legislação deles. As duas pequenas diferenças, tem diferenças de valores, mas, do modo geral, empresas públicas e privadas precisam se adequar a essa nova legislação. E, para isso, existe uma série de medidas organizacionais e os direitos que as pessoas possuem, e, de certa forma, é o que o sistema da 360 acaba compilando e trazendo para uso das consultorias, como da Net5, que nós estamos falando agora. O sistema ele já foi desenvolvido com apoio jurídico especializado há 2 anos, mais ou menos,
e ele trata de questões que foram interpretadas da legislação e foram trazidas para o dia a dia, como, por exemplo, necessidade de documentação, privacidade como padrão, que é todo o processo de governança, de conscientização interna, como é que faz para... Hoje a gente tem bases de informações adquiridas anteriormente à entrada de vigor da legislação, como é que faz para legitimar essas bases, se é que tem como legitimar essas informações, passa o conceito de dados mínimos, quando a gente vai coletar uma informação, o mínimo necessário para aquela necessidade específica, para aquela operação. Ele traz uma série de questões de contratos, o que precisa ser incluído nos contratos, e aí é uma questão mais jurídica. A parte de segurança da informação, boas práticas, ações que precisam serem executadas no dia a dia, o papel do DPO, a necessidade da conscientização da alta direção. Então, ele traz tarefas bem pontuais, fazer algo bem específico. Então, a parte da legislação em si, hoje o sistema ele traz 2 níveis de adequação, ele traz um nível mais, a gente chama de nível de adequação essential, né, que é a parte jurídica especificamente, então a gente fala de medidas administrativas legais, alguma coisa de governança de processos, e ele cuida também de toda a parte dos direitos da pessoa, da portabilidade, então ter formulários, ele faz questionamentos, por exemplo, se possui meios para que os titulares façam contato e exerçam os seus direitos. Ali também ele sugere a criação de formulários web ou criação de portais, canais de atendimento por voz, até porque esses direitos eles podem ser exercidos por vários canais. A parte do consentimento, ele explica como é que tem que fazer, não é que ele explica, ele diz, fazer tal coisa, faz assim, não faz. Então, o sistema, depois eu vou mostrar um pouquinho do sistema, e o consentimento ele é algo muito especial, muitas empresas têm tomado como legítimo interesse a parte do consentimento para fazer contato com os clientes. Eu separaria em 2 grandes grupos aqui essa parte do consentimento. Quando a pessoa já é cliente da instituição, então, às vezes, é possível se amparar no interesse legítimo de fazer contato, ele já tem um contrato contigo, ele já tem um canal direto, então pode-se oferecer uma publicidade para ele, é um risco, o apetite é risco de cada instituição, não acho que seja uma agressão à privacidade das pessoas, até porque ela já tem um relacionamento contigo, e existe a parte de prospecção aí já se chama de prospects, né, que não são clientes de vocês, das empresas de vocês, que, ao meu ver, não existe legítimo interesse para publicidade, para a parte de prospecção, quando o dado é adquirido de um terceiro. Ele nunca teve um relacionamento contigo, ele nunca falou contigo, e aí você começa a oferecer uma publicidade para ele. Mesmo que você seja gentil e diga, olha só, eu sou da empresa tal, talvez seja do seu interesse eu receber esses produtos, nesse momento já foi feita a tratativa dos dados dele, já foi feita uma infração à legislação, porque sempre que for fazer qualquer uso de informação, se eu for buscar o telefone de alguém, esse usuário precisa ser previamente informado e ele precisa consentir antes. No momento que eu já fiz uma publicidade, eu já infringi a legislação, por isso que eu entendo que não existe legítimo interesse em publicidade para clientes, ou melhor, para prospects que nunca tiveram contato com a instituição. Dentro das instituições existe uma série de medidas que podem ser tomadas e inicialmente, então, por exemplo, geralmente o mercado hoje se posicionou para que o jurídico acabe realizando esse assessment, e o assessment é uma das principais entregas da solução da 360 e que a Net5 participa dessa jornada toda de implementação. Muitas consultorias utilizam a solução para fazer esse assessment. Tenho toda uma parte de revisão de contratos que daí precisa de todo o apoio jurídico. Eu estou trazendo aqui uns principais pontos, assim, bem no ar, assim, não específico, porque é muito assunto. A gente está falando mais de 300 pontos de adequação para um programa de privacidade, então eu estou trazendo alguns principais
seria a minha sugestão, que se for começar, começa por aqui, fala com as suas equipes de negócio, conversa se vocês têm uma empresa média que tem um desenvolvedor, se vocês têm equipe de projetos, converse com elas, tentem levar a cultura, tentem passar o que é essas questões de privacidade especificamente, ter essa empatia com as pessoas, não sair agredindo com o marketing, sempre perguntar para elas se a gente vai fazer alguma tratativa que não seja legítima, que não tenha uma justificativa legal. A parte de processos, criem as primeiras políticas, não precisa ser a versão melhor do mundo, crie uma primeira para ter um documento, para ter uma base de apoio. Por exemplo, se alguém contestar alguma situação específica, pode dizer, olha, a gente já acordou em política que é assim, a gente pode rever a política, é uma versão 1, vamos tentar manter esse foco, essa coerência, para que não fique mudando de opinião toda hora, é importante ter isso documentado. A parte de operações de tratamento de dados é entender todas as linhas de negócio da empresa. Aqui tem que descer eu digo hierarquicamente, a parte operacional, fazer um mapeamento de todas as linhas de negócio, todos os processos, desde a venda até o armazenamento das informações, entender o que é feito com essas informações. Então, sei lá, um processo de venda específico, entender como é que é o contrato, enfim, criar uma linha de processos para depois ter justificativas para a coleta dessas informações. A parte de legitimar a base, que é bastante difícil, né? Se os dados foram obtidos anteriormente à entrada da legislação, o que pode ser feito é anonimizar essas informações e de certa forma, entender o mercado, mas sempre que tu fores falar com alguém, é difícil, porque ele vai dizer, tá, mas como é que tu tens o meu telefone, ou como é que tu chegou até mim? O mercado tem feito tratativas do tipo, se eu não souber quem é a pessoa, eu ainda tenho como justificar que eu cheguei naquela pessoa sem saber exatamente quem ela é, eu não consigo identificar ela. Vamos imaginar assim que eu queira fazer uma publicidade num bairro específico, eu passo com um avião, jogo panfletos, e o panfleto caiu no pátio da pessoa. Então, o mercado tem se posicionado hoje num modelo parecido com isso, de enviar conteúdo como quem quer dizer assim, olha só, eu não sei quem tu é, mas talvez tu tenha interesse em tal assunto. Então, ainda é um problema, o mercado está tentando entender, está tentando se moldar. E na parte de tecnologia, então, tem a parte de opt-in, opt-out, que são, tem soluções, por exemplo, como o parceiro da Net5, aí, a Privacy Tools, eles utilizam eles têm soluções para opt-in de forma facilitada, tu joga lá no teu site a questão dos opt-in, centraliza, tem a parte de contratos físicos, muitas empresas ainda trabalham nesse modelo, então tem uma série de adequações que precisam ser feitas aí, só salientando a questão dos contratos físicos, hoje a pessoa acaba assinando um termo de adesão, assim como é digital também, e esse contrato, ele de certa forma, ele não pode ser, o consentimento ele tem que estar separado, ele tem que ser livre, a pessoa tem que optar se ela quer ou se ela não quer, ela tem que ser específica para aquele propósito, e tem soluções de data discovery que ajudam empresas geralmente maiores, as empresas que têm um volume de dados maior, a entender onde estão essas informações e vincular com a parte de operações de tratamento de dados. Eu vou entrar aqui um pouco na apresentação do ciclo, até aí está tudo ok, Henrique, posso seguir aqui? Eu vou apresentar ele em 2 ou 3 minutos. Toca a ficha. Acho que eu parei de compartilhar a minha tela, sim, né? Parou. Eu faço aqui para ti. Acho que eu vou compartilhar aqui. Aqui, vou compartilhar uma outra aqui. Tá aparecendo aí? Eu vou logar aqui com um usuário como se fosse um usuário de uma empresa, é o meu e-mail pessoal aqui. E dentro aqui, o que o sistema faz? Ele começa a fazer uma série de perguntas, e aqui no menu de adequação, esse login, a 360, acaba enviando, a Net5, ela possui gestão desse ambiente, e ela envia para as instituições
um primeiro login. Essas empresas, elas vão se logar, vocês como pessoas jurídicas vão se logar na plataforma e vão começar a responder algumas perguntas. Geralmente as perguntas, elas têm elas estão separadas por tópicos, então aqui ele diz o que é o tópico, e ele faz perguntas diretas. Então, vamos pegar um caso específico anterior aqui de uma pergunta. Analisamos periodicamente os dados que mantemos, excluímos ou anonimizamos. Sim ou não? Então, as respostas são sempre de sim ou não, para facilitar. Garantimos a exatidão de todos os dados que criamos? Não. E para todas as perguntas, são 160 pontos de adequação. Existe uma versão inicial aí que é para entender um pouco do cenário do cliente, que a Net5 às vezes envia para ter um diagnóstico inicial, porém quando ela inicia o processo de adequação, ela acaba precisando fazer uma adequação legal no primeiro momento, e no segundo momento é um programa de privacidade que é algo um pouco mais complexo. A minha sugestão é sempre que se inicie pela parte da adequação básica, o mínimo necessário, que envolve os direitos dos titulares, e depois parta para uma questão de um programa de privacidade, que, claro, todo o conteúdo é aproveitado, são incluídos novos pontos dali em diante, e esses novos pontos são situações, depois eu vou trazer alguns casos bem específicos dessas situações. Por exemplo, na linha de recursos humanos aqui, o sistema é todo dividido em áreas. As perguntas, elas podem ser jogadas de uma área para outra, se caso a instituição entender que aquela pergunta não é da sua área, ela pode jogar para uma outra área a responder. Ela pode não se aplicar para o seu negócio, ou ela pode setar para responder mais tarde essa pergunta. A lei exige a nomeação, por exemplo, aqui, a lei exige a nomeação do responsável, conhecido como encarregado de proteção de dados. Com base nessa afirmativa, com base nessa afirmação, nomeamos um EPD. Sim ou não? Não nomeamos ainda. O que vai acontecer? À medida que todas essas respostas forem coletadas, vai ser gerado um diagnóstico, e esse diagnóstico aqui, vocês vão entender que ele é um pouco diferente dos diagnósticos do dia a dia, porque ele já diz o que precisa ser feito. No primeiro momento, pode-se trazer todas as prioridades, mas se quiser, por exemplo, iniciar só do que é muito urgente, e depois, à medida que for trabalhando, for aumentando os níveis menores de exigência, pode-se fazer, ou eu posso gerar um diagnóstico completo aqui. Eu acho que ele vai acabar abrindo no Internet Explorer, não sei se vai aparecer ali. Não, apareceu no Chrome aqui. Está aparecendo aí, né? Sim. Uhum. Então, ele traz aqui um diagnóstico matemático, algo bem simples aqui, sobre o que está adequado, o que não está. E aí ele começa a trazer medidas imediatas que precisam ser realizadas 3, e aí por área da empresa. Claro que isso aqui vai chegar a 160 ou 310 pontos de adequação, dependendo do programa que for selecionado, né? Então, por exemplo, a parte essencial, que é a adequação jurídica, vai ser 160 pontos, e a parte jurídica ele explica exatamente o que precisa ser feito, incluir cláusulas específicas no contrato. Então ele traz todas essas questões. Vamos pegar um caso aqui de prioridade jurídica muito alta aqui, ó. Ele diz assim, ó, não há uma definição de quais fontes de entrada de dados a organização possui. Então, aqui ele sugere identificar as fontes de entrada, sejam elas no formato digital, quanto as que estão no formato impresso. Então, ele vai dando umas sugestões. Se a gente for na área de governança aqui, incluir a alta administração nos assuntos relativos à legislação e solicitar o seu apoio organizacional. Então, são pequenas medidas que ele vai sugerindo que, se a gente for colocar, executando primeiro as de medida imediata, a gente vai criando uma base para que a gente vá conseguindo, com o passar do tempo, criar uma cultura de privacidade e proteção de dados. A gente acaba entrando na modalidade mais completa do sistema, que dele envolve a parte de segurança da informação. Ele dá orientações do que precisa ser feito. Então, por exemplo, aqui na parte de recursos humanos também, voltando nas questões imediatas, ele sugere a nomeação do encarregado. No momento que isso for feito, a tarefa é dada, que até então era não, ela passa a ser gerida e alterada para sim. E aí a gente tem medidas um pouco mais
continua sendo alta, mas, por exemplo, aqui os titulares de dados estão sendo os dados dos titulares estão sendo mantidos armazenados sem necessidade, consentimento ou razão. Então, ele vai trazendo, em cima disso aqui é preciso criar um plano de ação dentro da empresa, acompanhar, entender onde esses dados estão, anonimizar ou excluir, enfim, se cria todo esse processo específico para a adequação. E no painel de controle, então, é possível acompanhar cada um desses processos, se a resposta é sim ou não. A gente está por implantar uma melhoria nova no sistema que vai possibilitar a gestão das tarefas. Eu até, depois, se sobrar um tempinho, eu vou mostrar como é que vai ser feita. Mas no primeiro momento eu vou ser um pouco mais objetivo e vou só fazer a apresentação do ciclo nesse formato aqui. De um modo geral, o ciclo ele tem essa característica, né? Ele serve para dizer o que precisa ser feito. As perguntas foram traduzidas, não foram traduzidas, desculpa, elas foram lidas e relidas por pessoas que não têm conhecimento da legislação, não têm vocabulário jurídico, para que qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento, uma pessoa de áreas de negócio, consiga responder essas perguntas. A gente foi trazendo elas para um português do dia a dia, sem muitas complicações, para que fosse possível utilizar é como se fosse um consultor online, né, que ele orienta as pessoas e as empresas nesse processo de adequação. E a Net5 tem usado em muitos clientes essa solução. Essa tela está sendo exibida agora ou não? A do PowerPoint aqui? Não, do PowerPoint não. Tá, então deixa eu voltar no PowerPoint aqui. Parar a apresentação e vou compartilhar de novo essa aqui. Tá aqui? Voltou para o PowerPoint, pode ser. Para ter isso aqui, essa telinha atrapalha aqui? Não. Para terem uma ideia, olha só, desde lá atrás, o número de diagnósticos emitidos por empresas únicas. O salto que teve aqui em 2020, no mês 9, com a entrada da legislação, começou a procura aqui, ó. Então, 159 diagnósticos emitidos, 200 no mês de agosto. Em setembro, quando a legislação entrou, pulou para 690 diagnósticos emitidos. Enfim, pequenos processos que estão sendo administrados, né? Nas suas versões mais básicas, nas suas versões de prospecção. Então, mas enfim, foram 690, teve um salto bem significativo aqui na percepção do mercado em relação à necessidade de se fazer um diagnóstico, e diferente dos demais diagnósticos, a gente já traz especificamente o que precisa ser feito na prática. E, claro, que isso tudo, de pouco adianta se a gente fizer uma impressão de 30 folhas e alguém engavetar, e é por isso que existem parceiros que ficam fomentando e têm essa capacidade de fazer tudo isso acontecer. No mês 11 aqui já diminuiu um pouco, se a gente for fazer uma média aqui vai fechar em 200, 300, mas já teve uma adesão já bem maior aqui. Vamos ver o que vai acontecer até não fechar o mês, a gente não tem como saber. Vamos ver aqui. O que muda da parte da adequação, só para, eu já estou indo para os finalmente aqui, depois eu vou ter um vídeo de 1 minuto para apresentar. A parte do Essential, ele traz, por exemplo, situações, assim, ó, revisar a linguagem empregada no pedido de consentimento, de forma a torná-lo mais simples, claro e adequado. Essa é uma medida da parte da adequação. Tu vê, ele traz até questões de governança e boas práticas, não necessariamente só a questão da adequação legal. Um outro caso específico, ó, dar ciência por escrito, isso aqui é uma questão jurídica, ó, de que o contrato deve, de que o operador daquele contrato, então aqui quando há uma relação entre duas empresas, um terceiro que acaba operando os dados nossos, atuar somente nas instruções escritas pelo controlador conforme artigo 39. Então, claro, logo abaixo ele vai dizer, o operador apenas pode, aí são situações bem específicas, a gente separa porque a gente pergunta assim, no contrato consta a situação em que define qual é o papel, o que ele pode fazer com os dados, sim ou não. Então, tem uma necessidade de fazer isso aí.
e desenvolver o formulário online verbal, isso aqui para atender os direitos dos titulares, ou tem soluções hoje de mercado que acabam fazendo isso para atender os direitos dos titulares. Mas, de certa forma, a gente vai entender a diferença do que o Ciclo faz numa versão de programa de privacidade. Por exemplo, aqui, uma das ações, considerar a aplicação dos relatórios de impacto à proteção de dados ao usar uma nova solução tecnológica. Então, é algo assim um pouco mais avançado. Eu vou contratar uma grande solução e já vou fazer um relatório de impacto para entender como é que a solução funciona, onde é que esses dados são armazenados. Então, ele ensina, ele não vai te mostrar o relatório pronto, ele não vai te dizer, mas ele te diz, olha só, presta atenção, para que tu tenha um programa de privacidade completo, tu precisa prestar atenção nessa questão específica. Ou não, se a empresa entender que não tem necessidade. Ou um outro caso aqui, é de definir junto às áreas de negócio requisitos para a contratação de prestadores de serviço. Essas condições devem ser relevantes na seleção desses operadores. Então, por exemplo, no fluxo de aprovação, esse aprovador, ou melhor, esse prestador de serviço, em algum momento do processo de contratação, é feita uma pergunta para ele. Ele vai utilizar dados de pessoas, sim ou não? Se ele entrar no processo de que ele vai utilizar dados de pessoas, eu preciso dar uma atenção especial para esse fornecedor. Ou seja, o sistema traz aqui pontos que precisam ser observados e que, com o passar do tempo, a instituição vai amadurecer. Ou aqui um caso específico de tecnologia, estruturar repositórios de log para que seja possível identificar a origem dos dados obtidos de terceiros. Vou imaginar assim que a gente obtém dados de várias fontes de forma legítima, no caso do SERPRO, então a gente busca informações da data de nascimento e compara se o CPF está certo, daqui a pouco para evitar alguma fraude, se for uma instituição financeira. Existem N fontes de dados, pode ser que a gente seja um operador, então é interessante que a gente catalogue isso e que a gente tenha isso à disposição para saber, e isso existem hoje soluções também que fazem isso, elas são conhecidas como mapping, data mapping. Claro que eles não fazem isso de forma automática, mas é possível catalogar ali, mas se não tiver uma solução, não tiver condições financeiras de comprar uma solução dessas, joga num Excel, não é a melhor coisa do mundo, mas joga lá, tabula essas informações, coloca a fonte, se conseguir colocar o link, ou em que servidor está, eu armazeno no Dropbox, coloca lá o link do Dropbox, se for uma empresa muito pequena, tenta se organizar de forma que seja possível identificar de onde aquelas informações estão vindo, para conseguir montar um relatório e dizer, olha só, para esse processo eu tenho fontes daqui que estão sendo armazenadas lá, então é uma solução um pouco caseira, mas que pequenas empresas pode ser que precisem fazer um modelo parecido com esse. Não sei se o meu som vai sair ali, Henrique. Eu vou iniciar aqui, tu já me disse se som vai sair. Tá saindo o som? Iniciou o som? Não, tu tem que compartilhar o som, habilitar a opção de compartilhar o som do dispositivo. Vou ver aqui. Para o compartilhamento, inicie ele de novo e marca essa opção que daí ele faz. Microfone, câmera integrada, compartilhar som do dispositivo. Vamos ver onde é que está isso aqui. Quando tu clica em compartilhar, ele aparece uma barrinha na parte inferior, no canto esquerdo superior, está escrito incluir áudio do sistema. Aí você marca aquilo e seleciona tá aqui. a tela. Já achei aqui. Vamos ver. Tá aparecendo aí? Uhum. Vamos ver se o som vai sair. Saiu? Tá saindo. Perfeito. Esse vídeo específico é um vídeo bem bacana que eu encontrei na internet. Ele fala do direito 12, o direito à privacidade, são um dos direitos humanos da ONU, escrito lá atrás, e esse vídeo é bem alusivo a um caso específico que é o direito à intimidade, o direito à manifestação da pessoa física, é uma das privacidades. Esse vídeo ele deixa uma mensagem bacana porque ele surpreende, assim, vocês vão entender esse vídeo, depois a gente pode, eu vou para os finalmente aí, é o último vídeo e depois a gente conversa, eu vou passar ele aqui.
writes a letter for Ned. Maybe she wants us to give it to her. Nick, read it, read it. Read it, 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 read it. Hey, I think you dropped this. Esse é um direito, então, o direito número 12, o direito à privacidade que as pessoas têm. E, para concluir aqui, depois eu abro para perguntas, uma frase legal, a gente vê um passarinho sozinho ali no seu canto, e aqui dá para fazer uma alusão às mídias sociais, a forma como a gente expõe as nossas informações hoje em dia. E a frase diz assim: a solidão anda ao lado da liberdade plena. Não existe o certo, não existe o errado, tem pessoas que preferem se expor mais, tem pessoas que preferem se expor menos. As que se expõem menos acabam, de certa forma, na minha opinião, tendo mais liberdade, porque elas acabam sendo menos vigiadas, porém, existem formas diferentes que as pessoas podem, enfim, ter a sua liberdade e ter a sua privacidade preservada. Cabe a cada um fazer esse juízo de valor, e era essa minha... Para concluir, então, eu vou fazer de uma forma super resumida o que exatamente a gente faz, tá? E o porquê do uso do ciclo. No processo de adequação, o ciclo, ele vai te dar a resposta de te dizer em que momento, em que situação a tua empresa está e o que tu tem que fazer. Então, assim, antes de qualquer coisa com relação a dar o primeiro passo na adequação LGPD, é muito importante rodar o diagnóstico do ciclo. Ele vai dar esse caminho, entende? Ele vai mostrar aonde a gente deve atuar. Além de dar o caminho, ele mostra onde a gente deve atuar de forma imediata, sabe? Então isso ajuda muito, e o que o Moisés falou, ele dá essa base. Então a gente consegue, com poucas ações iniciais, já elevar bastante a maturidade de segurança e a adequação LGPD. Então ele é muito importante para isso, além de que, ao longo do processo, ele consegue te dar o caminho, que todas as ações que a empresa fez, então a gente consegue depois justificar, comprovar que ela está se adequando e qual caminho ela traçou. Então isso é muito legal, a gente usa o ciclo como essa base, e depois disso a gente começa a traçar a nossa metodologia e basicamente entregar o plano que o próprio ciclo propõe. Então é isso, gente. Se vocês querem conversar um pouco mais sobre isso, entrem no site da Net5, tem lá um link de WhatsApp, podem mandar um e-mail para comercial@net5, enfim, é muito fácil localizar a gente, e a gente fica feliz em poder dar esse conteúdo para vocês e tratar qualquer outra dúvida caso surja, tá bom? Muito obrigado pela participação. Acompanhem o nosso canal do YouTube, esse webinar vai ser publicado. Acompanhem nossas redes sociais, a gente costuma fazer um webinar a cada 15 dias, e se tiver algum de interesse de vocês, é só se cadastrar. Muito obrigado, gente, um bom resto de semana.